Amém? Vamos lá. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Querido Deus e Pai, nós continuamos na sua presença nesta manhã, louvando o teu precioso nome por ter nos congregados. Obrigado pela primeira parte, podermos nos reunir, estudar a tua palavra, pelo momento de comunhão que o Senhor proporcionou para nós. E agora, Pai, diante da sua preciosa palavra, onde estamos cultuando o teu nome, nos dê um coração que reverence a sua palavra, nos dando, Senhor Deus, humildade para transmitirmos de maneira que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, para cada coração, Senhor Deus, que o Senhor tenha acesso. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Podeis sentar. A glória do Senhor. Temos falado a importância, da gente compreender, entender que a nossa vida, Deus nos criou para a sua glória. Porque Deus, ele manifestou a sua glória a nós. No livro de Isaías, capítulo 40, no versículo 5, diz: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor disse. Isso foi uns 750 anos, 730 anos antes de Cristo. Mas Deus já havia se revelado, se manifestado a sua glória de maneira sussurrante. Nós lemos aí no versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Deus havia manifestado logo na criação. A criação de Deus, ele revela a sua glória. Ele manifesta o seu poder, sua glória. Salmos como o Salmo 19, o céu manifesta, declaram, anuncia a glória de Deus. E então a criação de Deus, de uma maneira geral, revela, manifesta a glória do Senhor. Deus, ele manifestou de diferentes maneiras a Israel. Deus, ele manifestou aos pais pela palavra falada. Deus, ele falou de maneira que o povo poderia entender que existia um Deus, um Criador, o Salvador, e que o Messias viria. Israel, as famílias ensinavam as moças, rapazes, eles desejavam, o casamento, porque era um privilégio poder estar esperando o Salvador, que viria, porque assim eles haviam sido ensinados. Deus não ficou em silêncio. Então Deus permaneceu invisível, mas se revelando ao povo. A Israel, Deus, além das maravilhas de Deus no Egito, que eram a revelação de sua glória, o povo ele viu o brilho, ele viu a luz, a glória de Deus lá nas maravilhas lá no Egito, como ele tratou todos os deuses do Egito, como ele cuidou de Israel aqui, eles puderam contemplar a glória do Senhor.
Também a glória do Senhor, ela brilhou no Shekinah, na nuvem. E eles puderam ver o sussurro de Deus ali, né? O cuidado para eles com aquela nuvem que de dia servia como uma proteção e à noite como uma luz, e assim guiava o povo, mas ali era a glória do Senhor. E assim Deus manifestou aos profetas. A gente olha, por exemplo, a maneira como Deus guiou Gideão diante do exército ali, foi uma revelação do seu poder, da sua glória. Jeremias, Isaías, ele viu a glória do Senhor e ele disse, eu vou morrer por causa disso. E Deus condicionou ele estar na presença dele. Ezequiel, descrevendo aquela visão dele, ele procurou palavras para descrever o que ele estava vendo, e tudo que ele poderia descrever era algo que ele nunca tinha visto. Mas o que ele nunca tinha visto ali era a glória de Deus sendo manifestado. Então Deus, ele sussurrou a sua glória. Mas sabe, Deus falou da sua glória de maneira mais especial por meio da palavra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, versículo 1, quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí quando Deus fala lá, haja luz. Então Deus ele falou, Deus ele sussurrava através das maravilhas, das revelações dos profetas, mas de maneira especial Deus ele se revelou por meio da palavra falada. Por meio da palavra falada. Mas mesmo assim, diante da palavra manifestada aos profetas em visões, através das maravilhas de Deus, pela palavra falada, Isaías ainda dizia assim, ele escreveu lá em capítulo 40, versículo 5, a glória do Senhor se manifestará, toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Então, havia uma outra glória, seria o grito de Deus para nós, seria o grito de Deus. E quando isso aconteceu? Em Hebreus capítulo 1, diz assim, e para o versículo 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Essa revelação grandiosa, tudo que o povo tinha era um sussurro por um período da glória de Deus. E depois o povo tinha Deus falando com eles. Mas agora nós temos gritos de Deus através de Cristo. Agora eu volto a mencionar a grande necessidade do homem, a grande vazio do homem, isso é preenchido com a glória de Deus. Lembra disso daí? O que nós perdemos na pessoa de Adão e Eva lá no Éden, foi a glória de Deus. Deus nos criou, Deus nos fez para manifestar a sua glória. E lá vem o pecado, e quando nós desobedecemos a palavra de Deus na pessoa de Adão e Eva, e que nós comemos do fruto na pessoa deles, nós perdemos a glória de Deus. O Novo Testamento, em Romanos, diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quem é a glória de Deus? Em João capítulo 1, Evangelho de João, versículo 14, o verbo se fez carne, Deus, e habitou entre nós, cheio da glória de Deus, de graça e de verdade, cheio da glória de Deus. É o que nós precisamos. O homem, o que ele necessita é de Cristo, é da glória de Deus. Cristo é o resplendor. Olha aí o versículo 3. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é do sol. Ele é a luz de Deus. O sol é aquilo que brilha. O sol existe
né? Nós vemos o sol pelo seu brilho. O brilho é o sol, né? A parte lá física do sol, embora que a luz é algo físico também, mas a parte física lá, o sol chega para nós para trazer vida e tudo mais, nos aquecer. Cristo é de Deus isso, a glória de Deus, a luz e a glória do sol, é o resplendor do sol. De Deus, Cristo é o resplendor dele, ele veio aqui. É o que nós precisamos, é de Cristo. Então, eu queria que nós pensássemos que nós temos algo que os profetas, eles não tiveram, eles almejavam, eles contemplaram de longe o que nós temos hoje. As palavras de Jó cabem muito bem aqui, capítulo 26, verso 14, que diz: que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele. Era assim que Jó fala do que ouviu do Senhor. Deus só sussurrava através da criação. Deus apenas sussurrou através do Shekinah, mas ele falou através da sua palavra. Mas através de Cristo, ele grita, ele gritou para nós. Você entende? Queria que você visse dessa maneira. Quando nós olhamos lá o que o povo hebreu, eles viam lá da nuvem, da glória de Deus, o que eles viam lá, as maravilhas lá no Egito, o cuidado de Deus com eles enquanto lá acontecia, tudo aquilo ali eles estavam vendo apenas sussurro de Deus, sussurro da glória de Deus. O que, por exemplo, Daniel, para mim, um dos grandes homens do Antigo Testamento, pela sua piedosidade, sua sabedoria, um homem de oração, um homem que andava com Deus. Ele sabia o que era viver uma vida de obediência. Ele tinha um senso da história. Ele viveu os seus 90 e poucos anos e ele viu Deus trabalhar todos os anos através do cuidado dele lá em terra estranha. Ele teve revelações de Deus, algo grandioso lá. Um homem que teve o cuidado de Deus lá com os leões lá, fechou a boca deles. E tudo mais. Mas em Daniel 12, versículo 8, ele diz assim: eu ouvi, porém não entendi. Ele não entendeu. Muitas coisas que ele ouviu de Deus são coisas que ele não entendia. Mesmo falando do futuro, algo lá. Eles tinham apenas o sussurro de Deus. E o que nós temos? Nós temos os gritos, né? Nós temos os gritos de Deus através de Cristo. Isso é algo formidável quando nós lemos aí, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. E eu entendo que essa expressão, quando ele diz pelo Filho, além da expressão filho, está falando de algo precioso também, de algo grandioso, comparado ao que falou antes. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele nos falou pelos profetas, de muitas maneiras aos pais, mas de muitas maneiras, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O que seriam os últimos dias? São os dias em que nós estamos vivendo. João, falando desses últimos dias, ele fala no capítulo 3 sobre os últimos dias filhinhos. Nós estamos vivendo os últimos dias. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, saber que nos últimos dias, esses são dias que nós estamos vivendo, a era
da volta de Cristo. É nesses dias que Deus tem falado a nós pelo Filho. E quando nós entendemos que Ele nos falou pelo Filho, isso quer dizer que muitas revelações que não foram dadas aos profetas, foi dado para nós através do Filho. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, há uma declaração grandiosa que devemos lembrar. Lá diz assim: porque quantos são as promessas de Deus, isto é, em Cristo, né? Tantos têm em Cristo o sim, porquanto tem também nele o amém, para a glória de Deus. Toda a glória de Deus é sim. Toda a glória de Deus é amém, em Cristo. Por isso, nós somos chamados que comais ou que bebais. Isso é para a igreja, é para quem está em Cristo. Fazei tudo para a glória de Deus. Agora, estando nós em Cristo, é assim que somos chamados a fazer, para a glória dele. Porque Cristo é a glória de Deus. Cristo é a glória de Deus. Então, nós estamos sendo moldados à glória de Cristo, à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8. Estamos sendo transformados a isso. Então, estamos nesses dias, nos últimos dias. Estamos vivendo esses últimos dias, aonde Deus, Ele tem falado a nós pelo Filho. Alguns pontos eu queria destacar aqui, quando nós falamos em relação ao Filho. É dito aí que Ele é o resplendor da glória. Ele é o resplendor da glória de Deus. Que maravilha vermos isso daí. É como nos informa o apóstolo Paulo aos Efésios, aos Colossenses, por exemplo. Aos Colossenses, ele fala, e aos Filipenses, falando de Cristo, né? Isso para combater doutrinas diversas lá contra a pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo traz uma revelação de Cristo como sendo o próprio Deus, combatendo o orgulho, possível orgulho lá na igreja de Corinto. Ele traz o exemplo da humildade de Cristo. Ele começa falando aquele que se esvaziou, e que desceu aqui, que viveu entre nós, mas também fala da sua exaltação, fala de onde ele está também. Então, fala do que Cristo de fato ele é. Ele é justamente divino, ele é Deus. Ele é como é dito aqui, ele é o resplendor da glória. Ele diz assim, a expressão exata do seu ser. Ele está descrevendo a grandiosidade de Cristo que tem falado conosco. E eu compreendo, para você e eu vermos o valor do que é a Bíblia para nós, do que é a palavra de Deus para nós. É o próprio Cristo falando conosco. Nós temos aquilo que Isaías desejou. Nós temos aquilo que Daniel desejou ter. Nós temos aquilo que os profetas grandes não tiveram. Nós temos. A igreja tem. A igreja é privilegiada. Pense um pouco nisso daí. Se o que nós temos hoje é grandioso, nós temos o Cristo, né? Nós temos a revelação do próprio Deus em Cristo falando conosco através da palavra. É algo grandioso. Mas olha o contexto em que ele tem falado conosco. É nos últimos dias. São os dias que
Paulo disse a Timóteo, são dias difíceis, dias laborosos, são dias em que tem que haver lutas, tem que haver lutas. O escritor de Hebreus fala de morte em relação ao pecado, tratarmos dessa maneira. Então são dias difíceis, em que o próprio Deus tem gritado, falado conosco. Ele deixou para falar dessa maneira nos dias difíceis. Nos dias difíceis. Você já observou, pela sua própria idade de 30, 40 anos, como a cada dia a facilidade que eu e você temos para ter uma Bíblia é incrível. Se você conversar com pessoas acima de 60 anos para trás, eu tenho um contato com um homem no Rio Grande do Sul, todo dia, ele manda um relatório, ele não congrega ainda, ele tem 72 anos e não congrega, mas entende muito da Bíblia, é muito tradicional na sua religião, muito crítico também. Mas ele estava lá nessa semana, enviou um hino, ele cantando em latim, né, em latim. Ele foi disso, olha, era assim que quando eu era coroinha, era celebrado a missa. Era dessa maneira, a gente não entendia. Hoje a gente entende, está bem claro para a gente, mas era dessa maneira que a missa era celebrada. Ele estava lá dizendo a oração em latim, né, falando. Houve uma grande mudança nos últimos anos. Bíblias não era todo mundo que tinha acesso à palavra de Deus. Era uma cópia, era um livro, uma parte de um livro da Bíblia, mas era difícil ter uma Bíblia. As pessoas, inclusive a própria leitura das pessoas. E de repente, a facilidade tem aumentado. Hoje é Bíblia no celular, você tem lá em áudio, de todas as formas você tem acesso às Escrituras e ao estudo. Você acha que isso daí é simplesmente por acaso? É apenas a modernidade chegando e pronto? Não. Deus tem se revelado de várias maneiras. É os gritos de Deus através de Cristo, nos apontando, né, revelando a glória dele. Nós estamos vivendo os dias difíceis, onde a facilidade para termos aquilo que nós precisamos, e necessitamos, que é da instrução de Deus, onde revela Cristo. Nós temos também um arsenal de aparência, de face, de atratividade, para a gente abandonar aquilo que deveríamos estar apegado, aquilo que outrora era difícil e que é fácil hoje, nós desprezamos. Nós desprezamos a Bíblia. Mas aqui são os gritos de Deus. E olha, num período muito difícil é o que nós estamos vivendo. Aonde tudo tem valor, tudo tem prioridade, menos o reino de Deus. Tudo nós buscamos e devotamos aquilo dali, menos as coisas espirituais, as coisas do Senhor. Não olhem para o povo de Israel, que de repente eles contemplaram lá o livramento de Deus, abrindo o mar vermelho e passando de pé a pé pelo mar, e de repente olhando para trás, todo o exército que o perseguia, inimigo sendo devastado lá pelo mar. E logo em seguida estava reclamando, desejando estar lá, sendo escravo deles. Não olhe para esse povo e diz que povo ruim, povo que murmurava, povo mau. Eles contemplaram lá a glória de Deus. E nós contemplamos direto. Como cristão, nós temos a palavra gritada por Deus, que é a Bíblia. E de uma maneira muito fácil, muito acessível. E nós desprezamos também. Ele é o resplendor da glória.
é a expressão exata do seu ser. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 a 19, diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábula engenhosamente inventada, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Nós sabemos do que falamos, porque vimos a sua glória. Os apóstolos viram lá a glória de Deus em Cristo. Eles contemplaram. E quando o apóstolo Pedro aqui está confrontando visões lá, alguns falando revelações, ele vai falar de quem? Vai falar da palavra de Deus. Quando nós fazemos vocês conhecer Cristo, não foi por meio disso, foi através disso daqui. Algo precioso que nós temos, né? A palavra de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4 e Colossenses 1:15, fala que Cristo é a imagem de Deus. A palavra aqui é eiko, significa reprodução exata, a imagem exata, a cópia precisa. É assim que Cristo é de Deus, né? O próprio Deus. Em Colossenses 2, versículo 9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Para mim é uma das maiores declarações sobre a divindade, né, de Cristo. Ele é a expressão exata. Em Cristo nós temos, versículo 2, olha lá. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em Cristo nós temos a sua herança. Por isso é algo grandioso, porque em Cristo nós temos a sua herança. Aí disse, a quem designou herdeiro de todas as coisas. Falando de Cristo, no Antigo Testamento, Salmo número 2, lá diz, até que eu ponha os teus inimigos por baixo dos teus pés. Eu, porém, constituí meu rei sobre o meu santo monte Sião. O Salmo 2 diz isso, onde o Pai afirma o direito do Filho de governar. E em Colossenses, nós lemos lá, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo está no domínio de Cristo. Em Romanos 11, versículo 36, a mudança lá da parte teórica para a parte prática, Paulo termina lá no capítulo 11, falando uma ortodoxia de Jesus, diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aí diz, a ele pois a glória eternamente, amém. Versículo 36 de Romanos 11. Jesus Cristo é digno de receber toda a honra e toda a glória. Mas sabe de uma coisa? Nós somos herdeiros também com Cristo. Tudo isso, mas nós somos herdeiros com Ele. Interessante que no livro do Apocalipse, capítulo 5, falando de Jesus, João olha para o trono de Deus e vê lá o livro, né, o pergaminho. E ele olha e vê que ninguém é digno de abrir o livro. Ele fica triste por isso, porque ninguém é digno de abrir o livro. Mas o que lemos lá, finalmente, o Cordeiro, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo, ele pode levar o livro, ele pode abrir o livro. E por quê? Porque ele é o legítimo herdeiro de toda a terra. Ele vai desenrolar o pergaminho. E no capítulo 6 começa lá ele abre e vai sendo
dito o que vai acontecer. Vem os cavalos, cavalo branco, mas quem abre é Jesus, porque ele é o herdeiro. Em Romanos capítulo 8 diz que nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Não é maravilhoso isso? Por isso ele é o grito de Deus. Por isso ele é o grito de Deus. No versículo 2 também temos ainda, quando ele diz, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é o Criador de tudo. Mas diz porque ele também fez o universo, fez o mundo. Isto não apenas não somente ele é o Criador de tudo, mas ele mantém tudo sob o seu total controle. Nós lemos ainda no versículo 3, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele criou tudo, mas também ele mantém tudo. O que eu quero que você compreenda é que nós somos herdeiros juntamente com Cristo. E nós, como herdeiros de Cristo, nós herdamos também algo precioso. Em Cristo nós herdamos aquilo que ele reflete de Deus, a glória dele. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser imitadores dele como ele imita Cristo. E em Efésios diz, sejamos imitadores de Deus. E quando fala que nós devemos imitar Deus, devemos imitar o que Cristo, né? O que a glória do Senhor fez, que é Cristo. Então essa é a forma que estamos sendo trabalhados, né? A imagem de Cristo. Ele é a iniciação de tudo. Ele é o Criador de tudo. Quando nós olhamos para o que existe, nós pensamos, quem criou foi Cristo. Ele é o Criador. Agora, imagina aí, eu estava colocando esses pontos e eu estava pensando, quando Cristo andava aqui, né, quando ele caminhava com os apóstolos, quando ele caminhava com as pessoas e que não foi pouco tempo ou uma distância pequena, ele caminhou basicamente todo Israel. Não era de carro, não era de ônibus, era caminhando. E se ele atravessava o Mar da Galileia, muitos estavam com ele. Enquanto ele caminhava, também ele sustentava tudo. O nosso globo, as estações, o sistema, tudo estava no controle dele. Enquanto ele era homem, também como Deus, ele estava cuidando de tudo isso daí. Em nenhum momento ele separou disso para isso, não. Embora que sendo ele homem aqui, também ele sustentava tudo, porque ele era divino. É interessante vermos isso, mas eu quero que você pense, para você entender a grandiosidade daquilo que nós temos hoje, como algo precioso. A palavra, a Bíblia, é os gritos de Deus, é Deus falando, é Cristo falando conosco. Quando você não veja a Bíblia apenas como um livro qualquer, não veja a sua leitura da Bíblia como sendo leitura de qualquer um livro. Vou abrir aqui e de repente não é Deus falando. Por isso, você deve desejar a palavra de Deus como uma criança deseja o leite materno. Você deve ter fome da palavra, você deve ler, porque você precisa dela. Na realidade não precisa, você necessita como cristão. Estávamos agora há pouco estudando Josué 1,
E para que o Josué tivesse sucesso na conquista da terra, na imposição da lei ao povo, no julgar o povo, ele precisava ler a Bíblia, meditar na Bíblia, na palavra de Deus, para que ele tivesse cuidado de agir como tal. Assim ele teria sucesso na sua jornada. Então nós necessitamos da palavra. Nós necessitamos ler a Bíblia. A Bíblia nunca deve ser uma leitura quando você tiver tempo. Nunca deve ser um estudo, não, se tiver tempo eu vou... Ela deve superar, se você estuda, as exigências escolares. Ela deve superar as necessidades sua em relação ao trabalho. Eu tenho que ir para o trabalho. Mas mais importante é isso. Eu tenho que dar o meu primeiro tempo à palavra. Inclusive, há um chamado para isso em Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Ele vai falar sobre ter o reino em primeiro lugar. E no 33 ele vai falar de maneira precisa. Buscai, pois, em primeiro lugar. Depois que ele falou do alimento das roupas, da saúde, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É como se a gente entendesse assim: Deus vai trabalhar na sua situação quando você tiver prioridade na sua vida com as coisas espirituais, porque elas são preciosas. No versículo 3, nós lemos aí, ele é o resplendor. Mas eu quero destacar essa palavra, sustentando ainda todas as coisas, só pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder. E aqui, nós temos aqui tem um verbo aqui que apoia a ação, ó. Ele é o resplendor da glória do seu ser, né? O resplendor da glória, da expressão exata do seu ser, sustentando ele todas as coisas. Ele sustenta tudo. E é um verbo assim que fala de uma ação contínua que ele continua fazendo. Então tudo o que está hoje em ação no universo, ele cuida, ele está lá sustentando tudo. Nada está entregue simplesmente a situação criada e ali ficou e as coisas estão andando. Não, ele sustenta tudo. O sol tem a sua temperatura exata que é para estar. Você sabia que se aumentasse, o sol se aproximasse mais, nós morreríamos queimados, e se afastasse um pouco, nós ficaríamos congelados. Quem é que sustenta no seu exato lugar? É Cristo, né? Ele está nesse controle, né? O globo está inclinado exatamente naqueles graus que Deus quer que ele esteja. Se alguns grauzinhos a mais ele saísse do eixo, tudo mudaria aqui na Terra. Se o mar subisse um pouquinho embaixo, tanto inundaria como o oxigênio que nós temos sumiria. E assim por diante. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Cristo. Ele está sustentando tudo isso daí. A nossa camada de ar aqui em cima, estratosfera, mesosfera, tudo que nós precisamos para estarmos bem aqui embaixo, está tudo sob controle. A nossa camada de atmosfera que está lá em cima, que todos aqueles objetos estranhos que entram são diminuídos lá em cima e caem aqui esfacelados e às vezes é desviado por essa proteção que nós temos em cima. Cristo sustenta todas elas. Se não tivesse ela, nós constantemente estávamos sendo bombardeados de objetos estranhos. Mas nós temos esse guarda lá. E quem
colocou lá e sustenta é Jesus Cristo. Ele diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas a obra mais grande, que a gente vai finalizar, está aqui, ó. Depois de ter feito a purificação do pecado, dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A grande obra é isso daqui. A grande obra foi o que Cristo ele realizou lá na cruz. Foi quando ele fez a purificação dos pecados. Sabe por quê? Porque para ele fazer isso daí, Cristo teve que vir aqui. Deus teve que vir aqui. Ele teve que descer aqui. Ele teve que passar pelo processo humano nosso, como criança, como uma pessoa vulnerável a tudo que nós somos. Ele passou por isso, para a purificação dos nossos pecados. Você sabe por que o escritor de Hebreus menciona tudo isso aqui? É porque ele está falando dessa palavra aqui. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho. A quem? E aí vai falar dele. Tudo isso como um engrandecimento daquilo que nós temos. Como um louvor àquilo que nós temos hoje em mãos. Que foi nos dada por Deus através de Cristo Jesus, que é a sua palavra. Aqui nós temos as suas promessas. Você vê, irmão, aquilo que nós mais temos de precioso é a palavra de Deus. O escritor de Hebreus está elevando aqui aquele que nos trouxe a palavra, que nos está falando nos últimos dias. Ele está levando ele, a Cristo, para falar da grandiosidade dos gritos de Deus hoje para nós, da palavra para nós hoje. Isso é algo grandioso, se você perceber isso daí. Ele vai dizer, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, sabe, esse que fala conosco hoje, que nós abrimos a Bíblia, são as suas palavras, é o seu evangelho, as boas novas, sabe, ele que purificou, ele que fez ele que nos levou à presença de Deus. Nós éramos inimigos, mas ele nos tornou amigo de Deus, da família de Deus. Nós éramos fracos, mas ele nos tornou fortes na presença de Deus. Nós estávamos desgarrados, ele nos trouxe para o curral, trouxe para o aprisco de Deus. Foi esse, e é esse que fala conosco hoje, através da Bíblia. Ele está exaltando essa palavra. Aí, falando dele, diz assim, olha bem, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois que ele fez a purificação, ele está lá, sentado, ao lado, na majestade, lugar que ele nunca saiu de lá, como Deus. Ele se encontra lá, voltou para o lugar que é dele, está lá, reinando, mas falando conosco aqui. Ele está falando conosco aqui. Para mim, isso aqui é o Natal, entendeu? Falar do que ele, de fato, veio e fez por nós. Ele fez isso. Vemos aqui essas motivação, podemos dizer. Filipenses 2 diz, Deus exaltou muitíssimo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele tomou o seu lugar à destra de Deus. Ele permanece exatamente nesse momento, nesse local, né, à destra de Deus. Ele está no lugar de governo, governando tudo de lá. 1 Pedro 3,22 diz, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando subordinado a anjos e potestades e poderes, está sob o seu governo. É um lugar de honra, é o lugar onde ele governa.
É lugar também de descanso. Ele sentou porque havia terminado, completado tudo. Ele está num lugar de intercessão. Ele está à destra de Deus. Romanos 8,34 diz, maravilhosamente, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E assim ele tomou o lugar lá onde ele faz isso. Agora, eu gostaria de dirigir a você. Como você tem valorizado a palavra de Deus? Neste ano, nós estamos a poucos dias do final do ano. Onde você está na sua leitura? Você já terminou a Bíblia esse ano? Como é que está a sua leitura? Nós temos nessa igreja também uma prestação de conta dos seus devocionais. Como estão os seus devocionais? Pessoal, né? Aquele que você faz, aquela leitura que você faz sozinho com você, além da leitura da Bíblia. Como está o seu devocional pessoal? Líder, homens, como está o seu devocional, o seu culto doméstico? Você tem exercido diariamente seu culto doméstico? Como você tem feito? Ontem nós tivemos o último curso do batismo, era para a gente olhar os testemunhos. A gente pode ouvir o testemunho de um dos batizando. E no culto doméstico foi o momento que me estimulou lá, né? Onde meus pais ensinavam e eu via ali e queria compreender como meus pais compreendiam. Como está o seu culto doméstico? São procedimentos que valorizam, mostra que nós valorizamos a palavra de Deus gritada. Aonde Cristo está nos nossos dias falando com a gente. É por meio dela que o nosso caráter espiritual está sendo trabalhado. Nós podemos professar Cristo, mas sabe, vivemos ainda com um coração triste, porque estamos muito voltados para as coisas desta vida. Às vezes o nosso coração está cheio de amargura, porque as coisas não é do nosso jeito, não funcionam como eu quero, e está lá. O que está faltando? Você ouviu a voz de Deus, a voz de Cristo no seu coração, através da leitura diariamente. Quem vai moldar nós a imagem, a semelhança, é Cristo. Ele vai usar tudo que a palavra de Deus nos ensina para isso. Salmo 119, o salmista, e Salmo 19, o salmista eleva o valor da palavra, falando que todas as riquezas, o ouro mais trabalhado, mais aquilatado, não se compara à palavra. Você tem valorizado a palavra de Deus? Como você tem lidado com ela? A igreja não é onde nós escutamos as mensagens e pronto. Aqui é apenas a motivação para que cada dia você esteja guardando ela no seu coração. Então que a Bíblia seja para você a coisa mais importante no seu dia, porque você tem ela como a palavra de Deus, não como um livro qualquer, não como uma leitura obrigatória, mas como a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja teu precioso nome por tua bendita palavra. Obrigado porque ela é o Senhor falando conosco. E que assim, ó Deus, cada um de nós tenhamos ela assim. Não nos deixe, Senhor Deus, apenas vermos como um livro
ou fazermos uma leitura por obrigação, mas que seja, Senhor Deus, porque vemos ela como algo precioso. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmão, bom dia, uma semana abençoada.